Olá! Nessa aula a gente vai trabalhar com como ler arquivos do tipo Excel, né? Arquivos XLS, XLSX, arquivos de planilhas do Excel dentro do R. Vamos lá? Bom, para isso aqui no código eu trouxe um link para a gente acessar, que é um dataset de exemplo. Então eu já vou começar te mostrando um conjunto de dados de exemplo que a gente vai utilizar. Essa tabela aqui, tá? Só que a gente consegue acessar ela em Excel. Então, o que é essa tabela? Primeiro, só para contextualizar, né? É uma lista de empresas unicórnio. O que é uma empresa unicórnio? São empresas com valuation, né? Ou seja, avaliadas com um valor, né? Acima de $1 bilhão, tá? Então, empresas que possuem um valuation maior que $1 bilhão são consideradas unicórnio, é um termo que se dá, né? E essas empresas unicórnio são, em geral, startups, né? Então, geralmente esse termo é dado para startups que conseguiram atingir um valuation maior que $1 bi, tudo bem? Se você quiser ter esse dataset atualizado, né, você pode preencher aqui os dados, tá? Preenche first name, last name, e-mail, e os caras vão mandar a planilha que a gente vai utilizar para você. Como é um dado público que está aqui, eu baixei em determinado momento, né? E tenho aqui ela disponível para também disponibilizar para você. Mas se você quiser ter ela atualizada, você faz isso, tudo bem? Mas a estrutura é para ser a mesma, não é para eles mudarem. Então, dado que eu baixei, né? Que eu preenchi os dados, baixei, os caras me mandaram o e-mail com a planilha, eu estou com a planilha no meu computador, estou trabalhando com a RStudio Cloud, subi o arquivo aqui em Upload, escolher arquivo, subi o arquivo, né? Um arquivo .xls aqui, XLSX na realidade, e ele aqui está dentro da minha pasta do projeto, ó, em leitura de dados, tem um arquivo aqui, CB Insights, .xlsx, aqui está ele. Tá bom? O pacote que a gente vai utilizar é o pacote readx de x e l de l. XL, né? readxl. Instale ele caso você não tenha. Tem outros pacotes também para leitura de arquivos em Excel. Eu particularmente gosto desse. Então você pode pesquisar outro ou utilizar este também. Já baixei, agora vou carregar ele aqui, já instalei, vou carregar ele aqui. A função é muito simples, tá? Ele tem uma função que é read_xls, outra função que é read_xlsx, então essas duas são para os tipos de arquivo, respectivamente, xls e xlsx. Porém, se você não quiser especificar o tipo de arquivo, eles têm uma função genérica que é read_excel, que lê os dois tipos, xls e xlsx, e você não precisa especificar, tudo bem? Então é essa que eu vou usar e por isso que você vai ver as duas, talvez vai ficar confuso, as três, né? Sim, são três funções. Acessando os parâmetros dela, faltou colocar um parênteses aqui. Para pedir o help nem precisa colocar o abre e fecha parênteses, tá? Mas por costume eu acabei colocando. Aqui tem o help, olha só, geralmente essas funções de leitura, o primeiro parâmetro é o path, tá? Como aqui é Excel, o segundo parâmetro é a sheet, que não vai ter no arquivo CSV, por exemplo, que é um arquivo que não tem planilhas, né? Não tem as sheets. Aqui tem. Então eu tenho que identificar qual que é a planilha. Se eu não identificar, ele vai pegar por default a primeira, tá bom? Geralmente é assim. E tem outros parâmetros aí que você pode olhar dependendo do seu caso, tá? A gente vai usar alguns outros parâmetros também, você já vai ver. Olha só. Vou te mostrar como que veio esse arquivo Excel, e aí você vai entender porque que ele é um bom caso didático, tá? Porque é um bom caso de um arquivo que vem não com boas práticas, tá? Apesar do arquivo ser muito legal e ser muito legal eles divulgarem, não é um arquivo num formato bom para análise de dados. Por quê? Primeiro, isso aqui não faz sentido, é uma coluna sobrando, não faz sentido ter. E temos também duas linhas que tem um título grande, então não é o ideal. Para análise de dados, qual que é o padrãozinho, né? O padrãozinho é você começar a partir daqui, ó, com o header, né? o cabeçalho do dado na primeira linha e depois já vem os dados, sem isso aqui, né? Mas os caras colocaram
tá tudo certo também, porque a gente consegue ler igual no R. Então eu vou te mostrar como que faz, tá? Eu só vou... o problema aqui da primeira coluna, essa função ela já entende que não tem nada aqui, ela não deve ler. Então não se preocupe com ela. Mas se você for salvar no Excel para ler depois no R, não coloque essa coluna, tá? Em recomendação de boas práticas. Agora, esse parâmetro skip, o que ele faz? Ele vai pular as duas primeiras linhas, e vai começar daqui. Então, como ele ignora a primeira coluna, eu consigo dar um skip nas duas linhas que tem texto, eu vou começar daqui da forma correta. Então, tá tudo certo. Coloquei o path, que é o primeiro parâmetro. Eu posso, inclusive, colocar, isso é até uma boa prática também, você colocar o nome do argumento, tá? Eu não tinha colocado, coloquei agora. A planilha é a Unicorns, tá? Unicorns era a única, na verdade, isso aqui foi eu que criei. E vamos ver como é que fica. Vou rodar, olha só. Eu gosto desse pacote, ele já traz como Tibble e ele faz uma inferência muito boa dos tipos das variáveis, tá? Então, geralmente quando Excel, como o Excel, ele já organiza as colunas em tipos, tá? Por exemplo, isso aqui, né? Você está vendo essa coluna aqui com um cifrão, né? Mas, olha só, o valor no Excel aqui ó, já é um 140, um número só, não é um cifrão. Por quê? Porque o Excel é esperto também, né? O Excel bota o cifrão aqui, mas ele sabe que isso aqui é um número, que o cifrão não existe nessa célula. O cifrão é só para a parte visual. Então, quando você lê do Excel no R, ele nem traz o cifrão, ele já escapa e ele já identifica que é double, que é uma variável do tipo numérica, tá? Isso é muito bom, porque poupa trabalho de validação dos tipos, né? Você vai ter que validar os tipos igual, ver se está tudo certo. Mas quando é tipo texto, ele já identifica que é texto. Quando Excel é do tipo numérica, já identifica que é numérica. Então deu certo, deu certo. Nosso DF Unicorns. Assim, passamos pelo primeiro desafio e agora vem um desafio, né, que é mais avançado e tem alguns detalhes aí que acontecem no dia a dia. Vamos lá. É o seguinte, a gente vai transformar o arquivo XLSX, a nossa planilha em Excel, para TXT e CSV pelo Excel e ler no R os dois. Cuidados com o separador, tá? Então, por quê? Porque o arquivo CSV, ele é comma, separated values, valores separados por vírgula, o nome dele, né? Mas o Excel, ele exporta um semicolon separated value, não existe essa terminologia, mas ele exporta um CSV que não é separado por vírgula, é separado por ponto e vírgula, né? A semicolon. Então, temos que cuidar com o separador, porque a gente precisa colocar isso como input na função do R para ele não fazer confusão, tá? E geralmente o Excel faz isso, principalmente para nós brasileiros, porque a gente tem o decimal de número sendo a vírgula, tá? E nos Estados Unidos, por exemplo, em inglês é o ponto. Então, por isso que a gente não usa a vírgula para separar valores e usa o ponto e vírgula. Então, na verdade, o Excel não está sacaneando ninguém, ele faz isso pelo contexto, né, brasileiro no caso, e ele separa por ponto e vírgula. Então tem que ter esse tipo de cuidado. E o encoding também, o encoding é um problema gravíssimo. Se você lê um arquivo com encoding errado, como que você identifica isso? Fácil, você vai ler um arquivo e as colunas do tipo texto, character, né? Elas vão ficar onde tem acento, onde tem caractere especial, como acento, til, né, cedilha. Esses caracteres, eles vão ficar uma coisa muito estranha, vai ficar um caractere muito estranho, tá? Então você não vai ter erro, você vai olhar, vai ler no R e você vai ver que está errado. E se você seguir para frente, sem resolver o problema da leitura, não tem como arrumar depois, não tem como arrumar problema de encoding se você não corrigir o problema da leitura, tá? Então, tenha muito cuidado, tá bom? Muito cuidado. Encoding padrão do Windows é este ISO 88591, também chamado nas funções do R como Latin 1, tá? Então, às vezes você bota encoding, Latin 1, ele sabe que é este encoding do Windows. Para Mac e Linux, o default, o padrão é o UTF-8, e eu recomendo usar isso aqui como padrão, tá?
o TF8. Ele funciona muito bem com os acentos e também você vai conseguir ler ele no Windows tranquilamente. Então, eu recomendo que você use o TF8. Este aqui, o encoding do Windows no Mac, no Linux, ele às vezes dá alguns problemas. Então, quando você vai trabalhar de forma compartilhada, o recomendado para análise de dados é usar o TF8. Vamos lá, como é que exporta, tá? Dependendo aí o seu Excel, pode ser, né, do Windows e tudo mais, pode ser um pouquinho diferente do meu. Mas olha só, a gente vai copiar só essa tabela que é o que interessa. Precisamos exportar ela, né? Eu vou até o fim dela. Com atalhos é um pouco mais rápido. Então, ó, selecionei toda ela, tá? Vou copiar ela, Ctrl C. E vou colar ela aqui, eu já colei, então simplesmente colar ela aqui. Tá toda ela aqui. Eu vou vir nessa aba onde eu colei. Olha o terror aqui dos analistas de dados, né? O cifrão. E como eu vou exportar para texto, você vai ver que o cifrão vai vir junto, tá? Então eu vou exportar isso aqui de propósito dessa forma. Vou vir salvar como. E aqui eu vou escolher texto delimitado por tabulações, TXT. Então vai ser um TXT delimitado por tab. E o outro caso que eu pedi ali é um CSV, o TF8. Vamos encontrar ele aqui. Esse aqui possivelmente. Aqui, ó, esse aqui, ó, valores separados por vírgula. Tá? Como eu tô com o Mac, ele já vai vir o TF8, tá bom? Se for o Windows, tenha cuidado para olhar valores separados por vírgula UTF-8, tá? Já exportei, já fiz isso previamente, tá? Você vai fazer esse caminho que eu mostrei, eu já fiz previamente e já subi aqui, tá bom? Estão os dois arquivos aqui, TXT e CSV. Vamos espiar eles, espiar TXT separado por tabs, tá? Então veja que aqui eu tenho uma tab separando. O CSV como é que tá? O CSV separado por semicolon, olha o que eu falei, ponto e vírgula, não é mais um CSV separado por vírgula. Então vamos ver como que a gente lê isso. Isso é um passo a passo que você vai usar, que existe muito no dia a dia das empresas, por isso que eu estou trazendo isso, porque as empresas trabalham, a grosso modo assim, com Excel, então todo mundo usa Excel, ou outro software de planilha eletrônica que você consegue exportar para XLS, né? E você vai conseguir ler arquivos em Excel. Só que você vai concordar comigo que em alguns casos os arquivos em Excel são cheios de coisas, né? De formatação, fórmula, condicional com uma C dentro de C, às vezes tem macro em VBA, é uma bagunça assim, uma bagunça que em muitos casos funciona, então uma bagunça organizada que funciona. Mas para a leitura de dados não é uma boa prática você ler. Se você vai ler um arquivo como esse que eu mostrei, né? Um arquivo Excel, que é simplesmente uma tabela, uma planilha, não tem problema, o Excel vai ler, o R vai ler muito bem. Mas se é um arquivo em Excel cheio de fórmula, com macro, com não sei o que, com formatação condicional, com gráficos no meio, não vai dar certo, ou a chance de dar errado é muito grande. O que eu recomendo aí? Você faz um processo, né, alinha com a área responsável que está passando esses dados para você, se você está trabalhando nessa análise de dados, alinha um processo de exportação destes arquivos em Excel para CSV, tá? Para um arquivo do tipo texto, que vai ser muito melhor, não para o trabalho do analista, do cientista de dados, mas para a robustez do processo de análise, tá? É muito melhor, é a prática mais correta a se fazer. Vamos voltar aqui então. Dado que eu já exportei, já estou com os arquivos aqui, eu vou usar a função readTSV do pacote readr, não vou explicar ela porque não é o foco dessa aula, e a readTheLin aqui embaixo, tá? Vamos só ver como é que ficou aqui em cima, readTSV. Olha só, separado por tab, leu certinho, tá? Muito bom. Aqui tá o terror. Esta coluna aqui, Evaluation, trouxe o cifrão. Vamos ter que tratar esse cifrão na mão. Vamos ter que transformar essa coluna Evaluation, que está do tipo Character, em uma coluna do tipo Double, tirando este cifrão e trocando o tipo da variável para tipo double. Só que antes disso, eu vou só te mostrar como que você faz a leitura do CSV que a gente abriu aqui, viu que está separado por ponto e vírgula. Você vai usar essa função do pacote readr, não vai usar read underline CSV, tá? Read underline CSV vai achar que o separador é vírgula. Você vai usar read delim, que ela te permite setar o delim, que é o delimitador, tá?
acho que é delimiter em inglês, algo assim. O delimitador que vai ser ponto e vírgula, você vai né, dizer qual que é. E eu vou rodar só essa parte sem atribuir objeto, só para você ver como é que fica. Ficou igualzinho de cima, tá? Só que ainda o TXT veio um pouquinho melhor, olha só. Por quê? Porque no que eu li em CSV, pela exportação que eu fiz no Excel, não sei por que o Excel que acabou fazendo isso, ele colocou um espaço, além de botar o cifrão aqui, ele colocou um espaço no final. Então isso é terrível também, eu não vou conseguir transformar essa variável de caráter para tipo numérica, nem se ela tiver um cifrão na frente, nem se ela tiver um espaço atrás. Então eu preciso tirar o espaço e tirar o cifrão. E é isso que eu vou fazer, vou colocar um operador do pipe do dplyr, eu já carreguei o dplyr aqui em cima do meu script, tá? E vou usar a função mutate, então agora preste atenção, vou usar a função mutate para transformar essa coluna, poderia ter várias outras colunas com esse mesmo problema, aqui eu vou mostrar como arrumar ela, tá? O próprio nome da coluna está com um espaço a mais, tá? Então, quando ela tem esses caracteres especiais, você não pode simplesmente dentro do dplyr colocar o nome da variável, você precisa colocar o nome dela com esta aspa simples invertida, né? Não sei o nome desse caractere aqui. Tem que colocar este caractere aqui e aqui está com um espaçamento a mais, tá? Eu não vou resolver isso porque eu resolveria com rename, mas deixa assim que eu quero focar nos valores. Eu já deixei o código pronto, mas para você entender, olha só, eu vou fazer por partes. Eu vou copiar isso aqui para baixo. Aqui, né? Aqui termina um mutate. Eu vou colocar isso aqui, eu vou deixar só o gsub, tá? Na verdade, fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui, eu vou colocar aqui embaixo e deixar comentado. Ctrl Shift C ou Command Shift C você comenta. Com a função gsub, eu vou tirar dois parênteses aqui. E estou fechando o mutate aqui embaixo, tá? Mutate é uma função do dplyr que cria variáveis e que altera, né, a variável também. Posso multiplicar, botar um if else, fazer um monte de coisa, tudo a partir da função mutate. Para transformar variáveis e criar novas variáveis, use a função mutate do dplyr, tudo bem? A função gsub é uma função do R normal, do base, tá? E eu vou substituir aqui então vamos ver como é que é o help dela, tá? O primeiro argumento é o pattern, que é o padrão. Vou até colocar aqui para não dar confusão, né? Pattern. Aqui o x. Não, desculpa, eu estava olhando a outra. Pattern replacement e x. Então aqui é replacement e o x é aqui. Tá? Então, ou seja, encontre este padrão usando regex, expressões regulares, não é foco aqui, mas para trabalhar no R, para ele identificar esse caractere que é um cifrão, é um caractere especial, digamos assim, eu preciso colocar duas barras invertidas antes, tá? E ele vai identificar o cifrão e vai trocar por quê? Por nada. Onde? Em qual variável? No x, qual que é o x? Na evaluation, a variável evaluation. Então ele vai arrumar a própria variável evaluation com base nela mesma, tá? Vamos ver como é que fica? Eu não vou atribuir objeto, lembre sempre de rodar todos os fechamentos de parênteses. Tirou o cifrão, falta ainda tirar o espaçamento aqui. E para isso tem uma função também do RBase que chama trimWS. Essa função trimWS, ela retira esses espaçamentos antes e depois dos valores. E eu simplesmente vou abraçar esse meu gsub com esse trimWS aqui e vou executar de novo, pegando o parênteses aqui que fecha do mutate. Olha só que legal, tirou, tá tudo certo, só que o tipo ainda é character. E eu preciso que seja do tipo double, variável numérica. Então é muito simples agora, também com a própria função do RBase, que chama s.double, abre parênteses e fecha parênteses aqui, tá? E rodando também, ó, veja que quando falta parênteses, ele aparece um xizinho aqui. Ele demora um pouco, mas aparece. Quando eu fecho, ele resolve o problema. Então tá, agora eu vou rodar isso tudo e olha só,
Legal, resolvemos o problema de caractere especial dentro de uma célula do R, dentro de uma coluna. Eu vou atribuir o objeto e está tudo certo. Assim, então, a gente finaliza essa aula porque a gente conseguiu, então, ler um arquivo de Excel a partir do R, que tinha uns problemas de cabeçalho e tudo mais. Te passei algumas dicas de como fazer o skip das linhas que tem a mais. Depois a gente conseguiu ler o Excel, tudo bem, e a gente fez o quê? A gente exportou a partir do Excel um arquivo TXT e um arquivo CSV, mostrando este processo, porque é um processo comum de ocorrer no dia a dia das empresas, nesta interação entre a área de negócio que vai fornecer os dados e a área que está fazendo a análise de dados, tá? No processo comum. Mostrei como que você faz essa exportação da forma correta, da forma mais adequada, para poder alinhar esse processo de exportação dentro da empresa, e também mostrei como que a gente faz alguns pequenos ajustes lendo, então agora não mais um arquivo Excel, mas um arquivo CSV, um arquivo TXT, né, com valores separados por tab. Poderia ser um arquivo .tsv também, funcionaria do mesmo jeito. Como ler esses arquivos dentro do R, fazendo um tratamento em uma coluna que tinha um problema de caracteres especiais. Tudo bem? Espero que você tenha compreendido este tema, um tema muito importante sobre leitura de dados dentro do R. E assim a gente finaliza essa aula e até a próxima.